O Kalahari é a maior extensão de areia do planeta Terra, e neste paraíso ocorre o milagre da natureza, a inundação do maior delta do mundo, o Delta do Cubango, também chamado de Delta do Okavango. Neste local, todos os anos, ocorre um fenômeno raro no mundo: um grande dilúvio. Quando a terra está seca, a chuva decide chegar e enche de água, esperança e vida selvagem, esse local que antes era um grande deserto. Elefantes famintos, em bandos, vasculham as planícies aluviais aos milhares. Depois de um longo período de seca, os animais voltam a ter fartura de água e comida. Esta é uma ótima época para chitas caçarem, pois milhares de animais migram para festejar a vida neste paraíso de água e vegetação. Hoje você vai ver uma caçada extraordinária destes velozes animais, que podem chegar a 100 km/h em apenas 3 segundos. Eles são os animais mais velozes do mundo terrestre. Um bando de leão teve a sorte grande hoje e se alimentam na beira de um pequeno lago. Os animais devem buscar pelo alimento farto, mas há também os oportunistas que se alimentam de restos de carcaças deixados por outros. De todos os animais, o mais famoso oportunista é a hiena. Ela sempre tira sorte grande e consegue achar uma carcaça. Um casal de hienas e seus filhos descansam. Enquanto os pequenos se divertem, eles dependem completamente dos adultos para se alimentarem, pois os filhotes ainda são muito jovens para caçar. Neste paraíso, todos os anos enche não só de água, mas também de vida. Muitos rebanhos passam por aqui. Milhares de búfalos. Milhares de gnus. No fenômeno conhecido como a Grande Migração.
Esta é a maior migração do mundo. A terra treme quando a manada de gnus passa. Todos os anos em Botsuana, o rio Gomoti seca, no interminável ciclo da natureza. Alguns poucos elefantes caminham nas margens do rio aproveitando-se da pouca água que ainda há. O tempo é essencial e por isso a chita deve acelerar. No momento exato em que a maioria das plantas murcham e morrem, as árvores de Quigelia florescem. Suas vibrantes flores vermelhas, repletas de néctar doce, atraem os macacos vervet que, ao beberem, ajudam a polinizar as árvores. Em uma terra ressecada, essas flores suculentas são uma dádiva. Um grupo de impalas são atraídos por um tapete verde que será a refeição deles. Escondido nas matas, um leopardo espera o momento certo para uma emboscada. De um fio de água a um fluxo contínuo de rios, está a grande inundação. O primeiro pulso enche as veias e artérias desta terra sedenta, rejuvenescendo as areias áridas e trazendo a promessa de renovação. A água transformará tudo, dando origem a um grande oásis. A água atrai os grandes rebanhos nas pastagens. Onde antes era um deserto, agora está cheio de vida. Milhares de búfalos ocupam este espaço, em busca da vegetação verde. Eles caminharam muitos quilômetros para estarem aqui. Este local é um banquete para todos os animais. O leão, com a leoa e filhotes, procura um lugar tranquilo para descansar. Por agora, os búfalos podem ficarem tranquilos, pois os leões, após uma longa caminhada, estão cansados demais para caçar. Após um longo período de descanso, mesmo contra todas as expectativas, um leão sai para caçar sozinho. Os leões costumam caçar em grupo, mas eles não perdem a oportunidade de abater uma presa mesmo quando estão sozinhos. Este leão solitário avistou uma manada de búfalos e viu uma oportunidade de uma presa fácil. Ele não vai parar enquanto não abater o grande animal, que pode pesar mais de meia tonelada.
Apesar de ter o dobro do seu peso, um leão adulto consegue abater sem muita dificuldade um grande búfalo. Hoje a família do leão tem a refeição garantida, graças à esperteza do líder do bando. O rei da selva mostrou por que ele tem esse título. Quanto mais os deltas se enchem, espalhando alimento pela terra, canais que antes estavam vazios transbordam de água e a vida volta a pulsar. A água e a terra se fundem em um só. Um novo mundo nasce no deserto. Os cães selvagens deleitam-se com as águas do dilúvio. Este é um ótimo parque de diversão para eles, mas há algo estranho espreitando aqui e eles não conseguem resistir e vão investigar. Uma cobra python gigante rasteja por uma árvore. Apesar de ela ser discreta, balança os galhos e acaba sendo percebida. Os cães selvagens precisam ficarem alertas, pois esta é uma ameaça para eles. A enchente saturou a terra. Agora começa um dos maiores espetáculos do Okavango. Pequenos insetos enchem o ar. Seu surgimento é uma fonte vital de proteína para os outros animais. Este é um grande banquete para os herbívoros de Okavango. Quando os deltas se enchem, surgem muitos animais que se alimentam de peixes e de pequenas aves marinhas. O delta é o santuário de mais de 400 espécies de pássaros, desde as minúsculas aves, como os rolheiros, às imponentes águias. A águia pesqueira africana é uma figura conhecida deste ecossistema. Com a sua cabeça branca distintiva, é fácil avistá-la nas árvores e no ar. Um exótico pássaro que sobrevoa este rico ecossistema é o rolheiro de peito lilás. Apesar de muito menor do que as águias, eles chamam atenção não por seu tamanho, mas por sua beleza. Para alguns, este é um dos pássaros mais exóticos e bonitos do mundo. Apesar de ser um pequeno pássaro, que possui um pouco mais de 30 centímetros, é grande em comparação aos outros rolheiros.
A sua plumagem colorida, com destaque no peito e faces roxas, com o topo da cabeça verde, dá um toque de beleza inconfundível, dando a ele o título de um dos animais mais bonitos da África e do mundo. Caminhando pelas margens dos rios, vemos uma grande ave, que chama atenção pela sua envergadura de mais de 1 metro, podendo pesar 1,5 kg. O ibis sagrado é uma ave com uma plumagem branca, com exceção da cauda e pescoços, que são negros. Essas aves caçam animais invertebrados que vacilam nos rios. Estas aves migratórias procuram o cavango na época de chuva, que é um período adequado para sua reprodução. Vivem em grupos de até 30 indivíduos. Esse ibis oportunista conseguiu pegar uma pequena rã que vacilava na beira do rio. Satisfeito por conseguir um alimento sem muito esforço, ele voa para encontrar outros animais da sua família. O cavango é um território rico em vida em algumas épocas do ano. A maioria dos grandes mamíferos que habitam os deltas em época de cheias não pertencem à região. Eles vêm para este local na época da fartura e vão embora com a seca. Aqui cerca de 200 mil mamíferos coexistem em uma delicada relação. Algumas manadas, como a de búfalos e gnus, podem ter milhares de animais. Muitas ilhas surgem nesta paisagem, sendo até difícil encontrar terra seca. Alguns antílopes prosperam em pântanos devido às suas longas patas traseiras. Eles podem facilmente ultrapassar qualquer perseguidor. Mas entre os grandes mamíferos, um é capaz de alcançar qualquer presa em uma perseguição. A chita, também denominada de guepardo. Alcançando impressionantes 120 quilômetros, ele ganhou o título de animal mais rápido do mundo terrestre. Esse animal elegante é capaz de alcançar incríveis 100 km por hora em apenas um tiro de 3 segundos, caçando até mesmo antílopes e velozes coelhos.
Nesta caçada, Cheetah dispara atrás de um coelho. Será que ela irá alcançar este animal? Desta vez não deu certo, mas ela persiste. A Cheetah persiste à procura por uma presa. Apesar de ser veloz, ela só tem êxito em metade das suas caçadas. Em caçadas rápidas no sol escaldante da África, o corpo destes magníficos animais esquentam demais e por isso eles param depois de longos disparos. Desta vez a Cheetah teve sorte e a sua família irá se deliciar com essa farta presa. Uma palanca negra que habita essa região pasta calmamente. Este grande animal da família dos bovídeos deve ficar atentos ao ataque dos seus poucos predadores. Devido ao seu tamanho e chifres alongados, que pode chegar a cerca de 1,5 metros, eles não são uma presa fácil. Esses cães selvagens rondam o antílope, mas logo desiste da caça, pois sabem dos riscos que existem em atacar um animal tão grande. Por hoje, a palanca pode ficar despreocupada, pois nenhum predador está à sua procura. Neste santuário de vida, muitos mamíferos encontram suas próprias maneiras de se adaptar. Mas quando você é um gigante de mais de 4 metros de altura, a água não é uma barreira. O elefante caminha sobre as águas sem dificuldade. Esses magníficos animais precisam de uma quantidade exorbitante de alimentos e mesmo ao cair do dia eles continuam a pastar. Outro gigante se banha nas águas de Botsuana. O hipopótamo é quase tão grande quanto o elefante. Ao avistar um animal deste é bom ter cuidado, eles podem ser agressivos se invadirem o seu território. Os hipopótamos são muito agressivos e territoriais, e na África causam mais morte em humanos do que leões, búfalos, elefantes e rinocerontes juntos. Quando abrem a boca parecem que estão bocejando, mas na verdade este é um alerta de que vão atacar. Apesar de se locomoverem bem nas planícies, eles preferem ficar a maior parte do tempo na água, para se refrescarem e fugirem do sol escaldante da África.
Esse imponente hipopótamo-touro se refresca nas águas calmas de Okavango. Por agora ele pode ficar tranquilo, pois a água é abundante. Eles são animais sociáveis e vivem em grupos de cerca de 10 a 30 indivíduos. Este grupo descansa tranquilo nas águas fartas desta planície alagada. Um outro animal prefere uma vida mais discreta e solitária. Botsuana é o lar de muitos rinocerontes, que raramente são vistos em grupos. Mas enquanto eles não crescem, são acompanhados de sua mãe, que fará companhia aos filhotes até que eles sigam a sua jornada sozinhos. Os rinocerontes africanos são principalmente de duas espécies, o negro e o branco. Mas apesar de serem denominados de negros, a sua cor varia entre marrom ao cinza. A denominação branco está muito mais ligada à forma dos lábios dos rinocerontes. Os brancos têm a parte do lábio superior em forma de quadrado, em oposição ao lábio pontudo do rinoceronte negro. Com o dilúvio surgem canais profundos e os hipopótamos fazem destas inundações a sua casa. Eles são os mestres deste reino e nem mesmo os crocodilos se atrevem a desafiá-los. Quando Okavango se enche de água, os animais que vivem em terra procuram uma árvore para se abrigar. Dentre todos os animais que habitam esta planície alagada, poucos deles têm a incrível habilidade de viver em terra plana, na água e escalar árvores. E destes poucos, o leopardo é um que se sai bem em diversos habitats. Depois de uma caçada exitosa, o leopardo sobe em uma árvore para se deliciar da caça. De barriga cheia, ele aproveita seu momento de folga para nadar em um rio e se refrescar nesta terra escaldante. Quatro meses depois de ter começado, a inundação atingiu seu pico. Milhões de galões de água já foram derramados no Kalahari. O deserto, que é localizado na África Austral, abrangendo cerca de 900 mil quilômetros quadrados, que corta parte de Botsuana, Namíbia e África do Sul, é uma grande depressão para onde flui a bacia de Kalahari.
Essa grande extensão de terra criou uma vasta zona úmida que se espalha por milhares de quilômetros quadrados, transbordando de vida. Debaixo da superfície, um mundo totalmente novo criou raízes. Um jardim secreto floresce. A grande enchente é o presente que continua dando aos crocodilos um lar. Nas águas rasas eles navegam cautelosamente. Estes animais pré-históricos patrulham um ambiente desconhecido. Este ambiente que antes era só deles, agora também abriga outros animais. Os leões são os reis da selva, mas nos pântanos a majestade é o crocodilo. Em terra eles são lentos, mas na água eles são excelentes nadadores. Okavango é um delta interior com inúmeros canais que nunca chegam ao mar. Em vez disso, depois de nutrir a terra e suas criaturas, a água desaparece lentamente. Nesta terra de mudanças contínuas, a paisagem se transforma em flashes de cores que brilham. Incontáveis abelharucos carmim migram para esta terra. Esses visitantes de verão estão aqui para encontrar companheiros e começar famílias. Essas exuberantes aves são espécies migratórias, passando a época de reprodução, entre agosto e novembro, no Zimbábue e na Zâmbia, antes de se deslocarem para a África do Sul durante os meses de verão. Estas aves percorrem desde a África do Sul e a Namíbia até ao Gabão. As águas não atraem apenas crocodilos, aves e hipopótamos. Um animal semi-aquático também se banha nas águas de Okavango. O lagarto monitor divide o seu dia entre as águas e as planícies. Esses répteis se alimentam de ovos e pequenos animais, mas alguns também comem frutas e vegetação. Os lagartos monitores são habitantes antigos da África, habitando estas planícies há cerca de 40 milhões de anos. Em Okavango é comum ver muitos cães selvagens. Esta matilha vigia futuras presas, que serão a refeição deste bando. Os cães caçam em grupos e nesta época em que a planície alaga é um período propício não só para se alimentar, mas também para se reproduzir.
Os cães selvagens, que também são conhecidos como mabecos, são animais sociais e passam grande parte da sua vida em alcateias que são comandados por um casal alfa. Essa família de mabecos atravessa as planícies de Botsuana alegre porque está em uma época de fartura de alimentos. Os pequenos podem crescer tranquilos sob a proteção dos seus pais. Mas é bom sempre ficar alerta, pois estes pântanos estão infestados de crocodilos, que no primeiro vacilo dos pais não vão hesitar em abocanhar um pequeno cão. Os animais devem aproveitar esta fartura de água e alimento, pois os canais novamente vão secar e o nível da água cair. Quando isto ocorrer, os elefantes, pássaros e todos os animais deste santuário terão que migrar para outro local, que será o seu novo lar. Onde antes eram vastos rios, agora volta a ser um ambiente lamacento e, em parte, seco. As cegonhas têm as ferramentas certas para enfrentar este ambiente lamacento. Com bicos como quebra-nozes, eles procuram animais nas águas rasas. Milhões de pequenos peixes que eclodiram aqui nas planícies aluviais estão agora saindo de seu berçário para águas mais profundas. As garças africanas que antes lotavam essas planícies alagadas agora migram para outro lugar, em busca de outro oásis. Cardumes de peixes pequenos enfrentam um desafio mortal e são apanhados um por um. Sobreviver no delta seco é um jogo de acertos e erros. Nestes canais começam a correr bancos de areia secos. Algumas piscinas ainda permanecem, aonde antes eram planícies alagadas. Agora a maior parte deste território é coberto com suculentas gramíneas jovens. Os leões agora encontram uma base sólida. Eles retornaram desta vez com filhotes. Sem mais pântanos, os leões estão de volta nas planícies aluviais secas. Ainda existe fartura de alimento e esse é um local propício para as leoas sustentarem sua família. Ela e seus filhotes podem comer até se fartarem. À medida que a enchente faz seu recuo final, apenas os canais permanentes no norte ainda estão cheios de água. Nos canteiros de raízes flutuantes, a corrente filtra os nutrientes da água. Agora o calor do verão do Okavango atinge o seu pico e a terra está totalmente seca. Mas a umidade também está a aumentar e os elefantes sabem que há chuva no horizonte.
Essa é uma época perfeita para os seus bebês nascerem e outros elefantes estão prontos para acasalar. Tempestades com raios anunciam a aproximação da chuva, mas com a terra ainda tão seca, o fogo volta a queimar, abrindo espaço para o próximo estágio do ciclo milagroso de Okavango. O ciclo de molhado e seco é que torna esta região tão única. Outras espécies de animais migram para cá na época seca, até que as águas voltem a cair e inundar novamente este deserto. Por agora, apenas as chuvas de verão caem neste território. Okavango ficará seco por mais alguns meses até que o ciclo recomece para o retorno da grande inundação. A seca obriga os grandes rebanhos a se moverem em busca de água, mas no caminho nem todos vão sobreviver. O deserto é um local hostil e só os fortes sobrevivem. O pouco de água que ainda existe aqui não é suficiente para todos. É hora de partir, mas para onde? Só o destino dirá.